Primeiro dia como nora. A sogra exige uma mensalidade de R$ 5.000, com multa de R$ 150 por dia de atraso. Eu peguei minha mala. Um mês depois, meu marido implorou e eu respondi: voltar para assumir as dívidas da sua família? Nem pensar. Meu nome é Ana Luísa, tenho 32 anos e sou contadora sênior em uma empresa de alimentos. Não sou rica, apenas tenho um hábito que pode parecer um pouco rígido. A vida tem que ser clara, o dinheiro deve ser transparente e tudo precisa estar no preto no branco. Meus pais são feirantes. A vida deles foi dura, mas honesta. Eu me casei apenas esperando tranquilidade. Chegar em casa toda noite, ter um jantar quente e um homem que soubesse quando defender sua esposa. Meu marido, Bruno Silva, é 2 anos mais velho que eu. Durante o namoro, Bruno sempre dizia palavras doces e reconfortantes. Ele dizia: quando você for nora da minha mãe, não vou deixar você passar dificuldade. A mãe tem um coração de ouro, considere-a como sua própria mãe, confia em mim. Especialmente antes do casamento, Dona Marta, minha sogra, me mandou uma mensagem no WhatsApp muito convincente. Quando vocês se casarem, venham morar aqui, fiquem confortáveis. Não se preocupem com dinheiro. A frase era caprichada, com pontuação perfeita. Parecia uma promessa. Na manhã seguinte, à festa de casamento, fui com Bruno para o apartamento da família dele, na zona sul de São Paulo. Um apartamento de classe média, não era uma cobertura de luxo, mas por fora parecia limpo e bem cuidado. O corredor cheirava desinfetante. O elevador tinha um espelho grande. Fiquei ali, ajeitando meu cabelo, pensando comigo mesma. Tudo bem, um passo para ser nora. 9 passos de paciência. Desde que eles não passassem dos limites, como dizem os mais velhos, a gente tem que saber lidar. Eu também me aconselhei a observar devagar. Não julgar as pessoas precipitadamente. A porta se abriu. Seu Roberto, meu sogro, foi quem nos recebeu. Ele é um homem calado, de constituição magra, e suas mãos ainda cheiravam a alho frito. Ele apenas deu um sorriso tímido. Entra, filha. O jeito suave dele me deixou um pouco mais aliviada. Na cozinha, a panela ainda fumegava. O cheiro de arroz, feijão, bife, acebolado e uma farofa bem temperada invadiu o ambiente. Somado a uma salada de tomate fresco e uma pimenta que dava água na boca, era um jantar de família. Sinceramente, parecia muito acolhedor. Dona Marta saiu da sala de estar. Ela usava um vestido confortável de algodão. O cabelo estava bem preso. O sorriso era amigável, o tipo de senhora que vai à missa todo domingo e adora dar conselhos. Ela segurou minha mão com uma voz doce. Já chegaram, querida? A partir de agora, considere esta casa como sua. Estão cansados da festa, né? Eu apenas balancei a cabeça murmurando. Pensei comigo mesma, talvez eu estivesse preocupada à toa, eles parecem ser boas pessoas. Naquele momento, Bruno até colocou a mão na minha cintura e sussurrou: viu só? O que eu te disse, a mãe é um anjo. Fiquei um pouco sem graça e tirei a mão dele devagar, com vergonha na frente dos pais. Dona Marta riu. Tudo bem, recém-casados são assim mesmo, fiquem à vontade. As palavras dela me fizeram corar, mas também me deram mais confiança. Pensei que se todos os dias fossem assim, eu estaria disposta a fazer alguns sacrifícios, até que a porta se abriu novamente. Vitória, a irmã mais nova de Bruno, chegou. Uma jovem vestida na moda, com batom vermelho, vibrante. Mal entrou em casa, já levantou o celular e apertou um botão, como se fosse rotina. E aí, galera, hoje a Vivi tá em casa, hein? Tem cunhada nova na área. A voz da Vitória era estridente. Antes que eu pudesse me dar conta, a câmera do celular dela já estava apontada pro meu rosto. Dei um sorriso constrangido. Oi, acabei de chegar. Vitória sorriu, mas o olhar dela parecia me escanear, me avaliando. Não era um olhar de carinho, mas de julgamento. Dona Marta não a repreendeu. Pelo contrário, incentivou. Faz uma live para animar, filha. Os jovens de hoje são assim mesmo. Ouvi aquilo e achei estranho. Uma casa particular.
um jantar em família, transformado em espetáculo público. Eu não estava acostumada. Quando a comida foi servida, seu Roberto colocou um pedaço de carne no meu prato, dizendo para eu comer bem. Agradeci. Bruno serviu água para mim, mostrando atenção. Vitória comia, enquanto não parava de falar. Seus olhos desviavam de vez em quando para a tela do celular. Ana, você é contadora, né? Nossa, contador é o poder. Controla todo o dinheiro. A frase soou como piada, mas a ênfase me deixou desconfortável. Respondi baixinho. Sou só uma funcionária normal, Vi. Não controlo nada. Vitória deu um sorriso cínico. Ah, então você e o Bruno planejam economizar quanto por mês agora que casaram? Porque viver em São Paulo hoje em dia, se não colocar na ponta do lápis, você vai à falência rapidinho. Quase engasguei ao ouvir a falência, dito com tanta naturalidade, soou como uma isca jogada na mesa de jantar. Bruno olhou para a irmã, mas foi só um olhar, não uma repreensão. Dona Marta soltou os talheres, a voz ainda suave. É verdade. Tem que calcular tudo para render. Aqui em casa eu tenho regras, não é porque sou chata, mas para que tudo fique claro e não haja problemas no futuro. Depois de dizer isso, ela se levantou e foi até a geladeira. Olhei para lá e vi que na porta já havia alguns papéis colados com a escala de tirar o lixo e pagar as contas de água e luz. Ela pegou uma folha de sulfite nova e um pincel atômico. Eu ainda estava confusa. Ela colocou o papel na porta da geladeira e começou a escrever devagar. A letra era grande e grossa, como se fosse direcionada a todos os moradores da casa. Vitória imediatamente apontou a câmera, gravando e lendo em voz alta. Uau! A mãe tá lançando regra nova, galera. Olhei para Bruno. Ele segurava o garfo, mas sua mão estava rígida. Evitou meu olhar, encarando o prato como se estivesse contando os grãos de arroz. De repente, o calor daquele jantar desapareceu, como uma panela tirada do fogo. O vapor ainda estava lá, mas a chama havia apagado. Dona Marta colou o papel na geladeira com firmeza. Depois pegou o celular, escaneou algo e imprimiu um pequeno adesivo que colou ao lado do papel sulfite. Ela voltou para a mesa com um sorriso extremamente amigável. A partir de agora a gente concorda com isso, tá bom? Facilita para todo mundo. Falo desde o início para não dizerem que sou mesquinha. Quer dizer, a intenção não é essa. Com transparência a relação dura mais, minha querida. A frase parecia uma piada, mas não tinha graça nenhuma. Soltei meus talheres e meu coração afundou. O cheiro do bife ainda estava no ar, mas na minha cabeça o cheiro de cobrança já havia se espalhado mais rápido que o cheiro de alho do seu Roberto. Respirei fundo antes de levantar a cabeça, tentando manter a voz o mais educada possível. Com licença, Dona Marta, a senhora disse que tem um acordo, qual seria? Dona Marta sentou-se reta. A voz plana, como quem lê um aviso de condomínio. É a regra de custo de vida. Veja bem, casal jovem morando com os pais. Não quero que depois digam que nora e sogra não se dão bem. Então colocamos por escrito para ficar bom para todos. Olhei para a geladeira. O papel sulfite, branco com letras pretas e grossas na primeira linha. Regras de custo de vida. Da família, abaixo estava escrito claramente: a partir do próximo mês, Bruno e Ana têm a obrigação de contribuir com os custos de vida no valor de R$5.000 por mês. Ao lado, um código QR do Pix colado perfeitamente, como um carimbo marcado na minha testa. Meu coração acelerou. R$5.000. Não é pouco dinheiro para ser chamado de ajuda de custo em uma casa com 4 pessoas. Se fosse para ajudar com as compras de mercado e comida, eu até entenderia. Mas R$5.000, da forma como estava escrito no papel, parecia um número muito bem calculado, não algo pensado na hora. Vitória riu de boca cheia, aproximando o celular. Tão vendo, galera? Minha mãe é boa demais. Regra clara para não ter rolo. Só R$5.000, gente, não dá nem R$170 por dia. Muito barato. Vitória então olhou para mim, como se estivesse brincando. A cunhada é contadora. Com certeza adora um número exato desses. Tentei engolir a comida que ficou presa na garganta. Olhei para Bruno. Eu não precisava de um herói,
Só precisava que meu marido dissesse: "Mãe, a gente conversa sobre isso depois." Mas Bruno continuou evitando meu olhar. Pegou um pedaço de carne com a mão, trêmula, e sussurrou tão baixo como se tivesse medo de que alguém ouvisse: "Deixa pra lá, a mãe só tá falando, não faz tempestade em copo d'água." Voltei a olhar pra Dona Marta, perguntando educadamente: "Desculpe, Dona Marta, antes de casarmos, a senhora não disse que poderíamos morar aqui confortavelmente? Que não precisávamos nos preocupar com dinheiro? A senhora até mandou um WhatsApp." Dona Marta deu um sorriso de lado. Um sorriso que já não era tão amigável. Confortável é estar de acordo com as regras. Eu não disse que era de graça. Além disso, hoje em dia temos que ser realistas. As mulheres de hoje são independentes. Como é que vai morar na casa da sogra sem contribuir? Falo abertamente para não dizerem que esta família está explorando a nora. Seu Roberto continuava calado, olhando para o prato como se olhasse para um poço sem fundo. Vi-o suspirar levemente, mas não disse nada. O silêncio dele me deu mais calafrios do que as palavras de Dona Marta, porque o silêncio significava que aquilo era rotina. Significava que não era a primeira vez. Li a linha seguinte no papel. A letra, ainda com o cheiro de álcool do pincel. Atraso no pagamento, multa de R$ 150 por dia. Pisquei, achando que tinha lido errado. Uma multa como se fosse um aluguel, como a parcela de um empréstimo, como um contrato de crédito. De repente entendi que as palavras voam, mas o papel branco e a tinta preta ficam. O papel já estava na geladeira, como poderia voar? Levantei a cabeça, perguntando com a voz que ainda tentei manter neutra. Dona Marta, o que significa essa multa? Não estamos alugando a casa. Por quê? Tem uma multa, sim? Dona Marta cruzou os braços, enfatizando cada palavra. Porque tenho medo de que vocês prometam e esqueçam. Já estou velha. Não quero ficar cobrando. Você é contadora, entende disso. Quando se trata de dinheiro, tem que haver princípios. Atrasou, tem multa. Simples assim. Vitória deu uma gargalhada alta, aproximando o celular enquanto lia em voz alta. Uau! Multa de R$ 150 por dia. Isso parece agiota, galera. Depois de falar, ela fingiu apaziguar num tom de deboche. Cunhadinha, não se preocupe. Você é inteligente. Se apertar, faz que nem eu. Vende coisa na internet, numa live só, você já tira isso. Na mesa de jantar, só eu não conseguia rir. Olhei para Bruno, mais uma vez. Ele continuava de cabeça baixa. Eu podia ver o suor molhando a testa dele, mesmo com o ar-condicionado ligado. Ele disse com uma voz fraca: "A intenção da mãe é boa. Tenha paciência. Morando aqui, a gente economiza no aluguel, é justo contribuir." Falei sem conseguir me segurar. Economizar no aluguel, mas tem multa igual aluguel. Qual a diferença, Bruno? Bruno levantou a cabeça, franziu a testa como se seu orgulho tivesse sido ferido. Fala baixo, senão a mãe fica triste. Naquele instante, entendi. Nesta casa, a mãe fica triste, é o feitiço que faz todo mundo se calar. Se a esposa fica triste ou não, ninguém pergunta. Dona Marta bateu a ponta do garfo na mesa, o som foi seco. A nora mal chegou e já tá rebatendo. Sinceramente, R$ 5.000 já tá barato. Eu não conto cada garfada de vocês. O que eu conto são as regras. Quer ser nora, tem que saber o seu lugar. Olhei pro prato à minha frente. Os grãos de arroz pareciam espinhos. Lembrei das palavras doces antes de casar. Lembrei da voz suave. Considere-se como minha própria filha. E agora na minha frente uma folha de sulfite com um QR Code do Pix colado na geladeira. Como uma boca invisível escancarada pedindo dinheiro. De repente eu não me sentia mais num jantar. Sentia que estava sentada numa negociação. Meu status como nora foi precificado em R$ 5.000 por mês. Soltei os talheres mais uma vez. Desta vez não por educação, mas porque sabia que, se continuasse a engolir, meu peito ia explodir. Levantei-me, minha voz ainda conseguiu pronunciar uma última frase educada. Com licença, vou pro quarto 1.
instante. Dona Marta olhou para mim, a voz soando como um aviso. Vai pro quarto, vai pro quarto, mas lembra do que conversamos. Entrei no quarto de casal. A porta se fechou, mas a voz de Vitória do lado de fora ainda ecoava. Ainda rindo, ainda falando pro celular. Viram, galera? Minha cunhada é um pouco sensível, mas faz parte. Para ser nora, tem que se acostumar com as regras. Encostei-me na porta, as mãos fechadas em punho. Não chorei, mas minha garganta queimava como se eu tivesse engolido uma pimenta inteira. Olhei ao redor do quarto, que ainda cheirava flores de casamento, e depois para a mala num canto. A mala que ontem eu trouxe com a sensação de começar uma vida nova. Dizem que o pássaro inteligente escolhe bem o galho para pousar. Eu posso não ser a mais inteligente, mas sei que se o galho já está podre, ficar nele só fará com que se quebre. Puxei a mala, abri o zíper e comecei a dobrar minhas roupas uma por uma, muito devagar, muito perfeitamente, como se estivesse dobrando de volta a confiança que tinha acabado de ser rasgada na frente da geladeira. Ouvi Bruno bater na porta. Ana, o que você tá fazendo? Sai daí. Vamos conversar direito com a mãe. Não respondi de imediato. Apenas olhei para minha camisola nova e respirei fundo. Um suspiro de alguém que está prestes a sair de um lugar ao qual não pertence. As batidas de Bruno ficaram mais rápidas. Ana, abre a porta. Não faz tempestade. Você sabe que a mãe não tem filtro. Parei em frente ao espelho. No espelho, tava eu sem maquiagem, os lábios pálidos, os olhos secos, mas meu olhar era mais firme do que eu imaginava. Eu não gosto de confusão. Tinha medo de que os vizinhos ouvissem. Medo que dissessem que a nora, recém-chegada, já estava armando o barraco. Mas havia uma coisa que eu temia muito mais. Me calar até me acostumar com a humilhação. Abri a mala, arrumando minhas coisas com a organização típica de uma contadora. Tudo no seu lugar. O que era meu eu peguei. Dobrei as roupas, enrolando-as cuidadosamente. Alguns presentes de casamento que eu trouxe, como um chale da minha mãe, um jogo de chá e xícaras de cerâmica. Eu olhei por um momento e deixei para trás. Não queria dar a eles o motivo de dizer que eu estava roubando coisas. O que eu precisava levar eram apenas meus documentos, celular, carteira e minha dignidade. Do lado de fora, a voz de Bruno suavizou, soando ansiosa. Ana, sai e conversa com a mãe. Se você fizer isso, o que os vizinhos e a família toda vão pensar? Dei um sorriso amargo. Eu ainda não tinha feito nada, mas ele já estava preocupado com o que a família pensaria. O que eu estava pensando, ele nunca perguntou. Puxei o zíper da mala. O som era baixo, mas parecia uma tesoura cortando o último fio de esperança. Caminhei e abri a porta. Bruno estava parado ali. O rosto vermelho, a mão ainda levantada como se fosse bater de novo. Ao me ver puxando a mala, ele ficou paralisado. Você vai mesmo embora? Olhei direto nos olhos dele. Você está perguntando se eu vou mesmo embora ou está perguntando se eu vou te fazer passar vergonha? Bruno engoliu em seco. Ele hesitou, a mão queria alcançar a alça da minha mala, mas então ele a puxou de volta, como se tivesse medo de que alguém visse. Ana, sobre o dinheiro a gente pode conversar. Sai, pede desculpas pra mãe, depois ela amolece. Falei baixinho. Pedir desculpas por não ter 5 mil reais por mês? Ou pedir desculpas por não querer virar piada numa live do Instagram? Bruno franziu a testa, a voz começando a subir. Não fala assim, a Vivi só tava brincando. Não quis discutir mais. Passei por ele, arrastando a mala até a sala. Dona Marta estava sentada lá, as costas recostadas no sofá, o rosto frio. Seu Roberto continuava na mesa, olhando para o prato que já havia esfriado. Vitória estava sentada do outro lado. O celular estava apoiado de lado. Embora não estivesse mais em live, estava pronto para gravar a qualquer momento. Fiquei no meio da sala, não muito perto para que não arrancassem a mala da minha mão, não muito longe para não dizerem que fui mal educada. Respirei fundo e abaixei um pouco a cabeça. Seu Roberto, Dona Marta, estou indo.
Vou voltar para a casa dos meus pais. Dona Marta levantou a sobrancelha. Voltar? Um jantar e já quer voltar? Você acha que essa casa é a feira que pode entrar e sair quando quiser? Respondi com voz neutra. Não me atreveria, dona Marta, mas eu também não tenho condições de pagar 5 mil reais por mês como a senhora determinou nas regras. Tenho medo de que se eu ficar, serei um problema. Então, é melhor eu voltar para não dar trabalho. Vitória deu uma risada irônica. Que discurso lindo. Se não tem dinheiro, por que casou? Pra quê? Virei para Vitória, encarando-a fixamente. A gente casa para ser marido e mulher, não para pagar mensalidade de clube. Vitória bufou, pronto para retrucar, mas Dona Marta levantou a mão. Você não se intrometa. Ela é sua cunhada. Depois ela olhou para mim, rosnando. Nesta casa não falta nada, só falta gente que saiba o seu lugar. Quer ir? Embora vá, mas não volte chorando. Ao ouvir aquela frase, estranhamente meu coração se acalmou. Talvez porque quando as pessoas esperam que você chore, é exatamente quando você precisa se manter de pé. Abaixei a cabeça mais uma vez. Eu não vou chorar, Dona Marta. Seu Roberto finalmente falou, baixo como o sopro do vento. Ana, se tem algum problema, vamos conversar direito. Vocês acabaram de casar. Olhei para ele, havia um pouco de pena, mas não o suficiente para me fazer ficar. Sim, seu Roberto. Obrigada. Bruno se aproximou. A voz baixou como quem implora. Ana, não faz isso. Eu te peço. Se você for agora, a mãe vai te odiar para sempre. Olhei para ele. Um homem parado entre a mãe e a esposa, mas com os pés claramente plantados do lado da mãe. Falei muito claramente, como se estivesse batendo um carimbo. Bruno, se você quer manter sua esposa, tem que saber como protegê-la. Se você só quer manter as aparências, então fique com elas. Bruno ficou calado. Dona Marta, de repente, se levantou e apontou o dedo para mim. O que você está dizendo? Acabou de vir a nora e já tem a ousadia de dar lição no marido? Não. Respondi com fúria. Apenas fiz um último sinal de respeito com a cabeça e puxei minha mala direto para a porta. No corredor, ouvi a voz de Dona Marta vindo de trás. Pode ir embora. Uma nora dessas, que família vai querer? A voz ecoou pelo corredor do prédio, batendo nas paredes. Meu rosto ardeu, não por vergonha, mas porque... Entendi. Ela queria que os vizinhos ouvissem. Ela queria me dar o rótulo de nora ingrata. Apertei o botão do elevador. A luz do andar piscou. Bruno correu atrás, chegando ofegante na frente da porta do elevador. Ana, me espera lá embaixo. Eu te levo. Não pede Uber, senão o pessoal vai ver. Olhei fixamente para os olhos dele. Você ainda tem medo do que as pessoas vão ver, mas não tem medo de me verem sendo pisoteada. A porta do elevador se abriu, puxei a mala para dentro. Olhei para trás pela última vez. Bruno estava do lado de fora, a mão estendida como se quisesse me segurar, mas sem dar um passo para entrar. Ele parecia um homem parado entre duas portas. Uma porta era a esposa, a outra era a mãe. E ele escolheu ficar do lado de fora para não ser visto desafiando a mãe. A porta se fechou. Vi os números dos andares descendo. 15, 14, 13. Assim como o meu nível de confiança desabando. Ao chegar no saguão, pedi um carro por aplicativo. O motorista me ajudou a colocar a mala no porta-malas. Sentei no banco de trás, dando o endereço dos meus pais. O carro acelerou. O prédio foi ficando cada vez menor. Lembrei-me de uma frase que minha avó sempre dizia. Coragem vem de estar certo, medo vem de estar errado. Eu não fiz nada de errado, então não preciso abaixar a cabeça. Meu celular vibrava sem parar. Mensagens de Bruno. Volta, a gente conversa. Mensagem de um número desconhecido. Então surgiu uma notificação. Você foi adicionada ao grupo de WhatsApp Família Silva. Vi o nome do grupo e dei uma risadinha. Nem um dia de casada e já fui arrastada para o tribunal da família como uma ré. Não abri logo. Deixei o celular de lado, olhando para a rua. Eu não sabia o que eles iam dizer, mas de uma coisa eu tinha certeza. Se eu não tivesse saído hoje, amanhã eu não teria mais coragem de sair.
O carro passou por vários cruzamentos, movimentados, semáforos se sucedendo. Fiquei olhando para o trânsito intenso como um novelo de lã emaranhado. O celular no meu colo não parava de vibrar. Não abri imediatamente porque sabia que o que me esperava não era simpatia, mas sim o julgamento da família. A primeira notificação apareceu do grupo da família Silva. Só de ver o nome, já sentia o cheiro pesado de condenação. As mensagens começaram a brotar. Uma tia cujo rosto eu mal lembrava escreveu: Nora, recém-chegada, janta uma vez e já faz drama. Outro emendou: mulher que acabou de casar tem que ter paciência. Depois um tio: a filha dos outros casa, bonitinho, e depois foge. Falta de educação. Antes que eu terminasse de ler, Dona Marta mandou 3 áudios seguidos. Dei play. A voz dela estava rouca, meio chorando, meio reclamando. Gente, tias, vou ser sincera. Eu amava essa menina como se fosse minha filha. Ela chegou aqui, preparei a comida, dei atenção. E ela me faz passar vergonha na frente da minha própria filha. Depois, vai embora. Assim do nada. O que minha família fez de errado? Só quisemos conversar sobre dinheiro para deixar tudo claro. Hoje em dia tudo tem que ser planejado, não é? Rir por dentro, uma risada sem som. As palavras eram realmente doces. Quem ouvisse de fora sentiria pena, mas só quem está dentro sabe o veneno que foi misturado naquele mel. Vitória imediatamente mandou um vídeo para o grupo. Um clipe curto. Apenas alguns segundos, gravado exatamente no momento em que soltei os talheres e me levantei, acompanhado da legenda: cunhada recém-chegada, já fez cara feia e não respeitou a mãe. Embaixo, Vitória adicionou um comentário: por favor, vejam com os próprios olhos. Alguém da nossa família foi ruim com ela? Olhei para o vídeo, o ângulo era de baixo, pegando propositalmente minha expressão tensa. Eu não precisava pensar muito para saber quem estava gravando. O celular da Vitória não sai da mão dela. No grupo, as pessoas começaram a julgar mais rápido do que mandavam figurinhas de coração. Os jovens de hoje têm diploma, mas não têm educação. Nora tem que saber seu lugar. A sogra falou: tem que ouvir. Com certeza foi assim que os pais a criaram. Desliguei a tela do celular por um momento. Respirando fundo, o carro balançou um pouco ao passar por um buraco. Eu podia sentir as batidas do meu coração na garganta. Veio à mente um conselho do meu pai: ceder não significa perder. Mas havia outro ditado: se você cede sempre, as pessoas acham que você merece ser pisado. Eu não queria viver assim. Abri o grupo de novo, mas não digitei nada logo de cara. Fiz exatamente o que uma contadora faz. Apresentei dados. Primeiro, procurei a captura de tela da mensagem de WhatsApp da Dona Marta antes do casamento. Tenho o hábito de não apagar mensagens importantes. Na tela, as palavras estavam claras. Quando vocês se casarem, venham morar aqui, fiquem confortáveis, não se preocupem com dinheiro, com data, hora e nome da remetente. Mandei a foto para o grupo sem nenhuma legenda. O grupo ficou em silêncio por 3 segundos. Então alguém soltou: uma mensagem dessas pode muito bem ser editada. Não discuti. Mandei a segunda foto, uma foto bem de perto do papel na geladeira, mostrando claramente os 5.000 reais por mês e multa de 150 reais por dia. Também tirei foto do QR Code do Pix ao lado para que ninguém pudesse negar. Continuei sem escrever textão. Digitei apenas uma frase fria: eu não sou boa de discurso, eu só tenho provas. Desta vez, o grupo calou de vez. Os visualizados não paravam de aparecer, mas ninguém se atreveu a me dar sermão de novo. Eu sabia a sensação. Era como estar fervendo de raiva e levar um balde de água fria. Dona Marta ficou quieta por quase 1 minuto e depois mandou uma mensagem curta: problema de família não se joga aqui. Nora que age, assim não respeita ninguém. Li e achei cômico. Quando ela e Vitória me exibiram na live e mandaram um vídeo no grupo, isso era problema de família. Quando apresentei a verdade, me chamaram de desrespeitosa. 2 pesos e 2 medidas. Não respondi, só digitei brevemente: vou sair do grupo.
Se alguém quiser me perguntar algo, me chame no privado. Saí do grupo, desliguei os dados móveis e larguei o celular. Não queria mais olhar. Honestamente, não tinha medo de ser odiada. Odiar a sensação de ser caluniada e ter que ficar calada é o que me enfurecia. O carro parou na frente da casa dos meus pais quando já estava escuro. A luz da sala ainda estava acesa. Minha mãe abriu a porta, correndo um pouco até o portão. Ao me ver arrastando a mala, o rosto dela ficou pálido. Meu Deus, filha, por que você tá voltando a essa hora? Cadê o Bruno? Antes que eu pudesse responder, meu pai saiu de dentro de casa, a voz firme. O que ele fez com você? Fala pro seu pai. Entrei em casa, ouvindo a porta fechar atrás de mim e de repente meus olhos arderam. Não porque eu fosse fraca, mas porque percebi que era ali o lugar onde as perguntas eram sinceras. Deixei a mala, tirei os sapatos. Minha mãe me puxou para sentar, colocando a mão na minha testa como se temesse que eu estivesse com febre. Meu pai ficou de pé, braços cruzados, os olhos vermelhos de raiva, mas tentando se controlar. Contei a história de forma breve, sem exagerar nem omitir. O jantar, o papel na geladeira, a cota de R$5.000, a multa de atraso. E a cunhada me gravando. Não contei num tom de reclamação. Falei como quem lê um relatório, para que eles entendessem que não era um descontrole emocional. Minha mãe, ao ouvir sobre a multa de R$150 por dia, começou a chorar. Meu Deus, eles casaram com você ou te alugaram, minha filha. Meu pai bateu de leve na mesa, não muito forte, mas o suficiente para fazer os copos tremerem. E aquele banana do Bruno ficou quieto. Eu concordei com a cabeça. Meu pai me olhou por um instante e depois se virou. Deixa que eu vou lá, eu mesmo converso com eles. Me levantei na hora, segurando-o. Não, pai. Ele se virou, os olhos faiscando. E você quer que a gente engula esse sapo assim mesmo? Respirei fundo, tentando manter a voz. Calma. Se o senhor for lá, eles vão ter a desculpa perfeita para dizer que a nossa família foi atacar. Aí vão chorar de novo, gravar vídeo de novo. Eu não quero que vocês sejam arrastados para isso. Minha mãe apertou minha mão mais forte, a voz falhando. Mas eles humilharam minha filha. Olhei para minha mãe. Falei devagar, mas com firmeza. Eu sei, mãe. Mas se eu me desesperar, eles ganham. E eu não vou deixar eles ganharem. Meu pai continuava andando de um lado para o outro na sala. Ele é um homem que trabalhou duro a vida inteira na feira, não gosta de perder, muito menos ver a filha ser menosprezada. Eu entendo isso. Então me aproximei e coloquei a mão no braço dele. Pai, eu voltei para casa para esfriar a cabeça. Eu preciso de um pai forte, não de um pai estourado. Eu vou achar a saída certa. Ele me olhou, um olhar misturado de pena e impotência. Logo depois, suspirou, a voz amolecendo. Filha, dizem que no casamento um tem que entender o outro, mas isso foi só o primeiro dia. Sentei-me, olhando para a xícara de chá que minha mãe me entregou. A superfície da água ainda tremia. Falei baixinho, mas para mim mesma. Eu não tenho medo de passar aperto financeiro, eu só tenho medo de ser tratada como lixo. A ser nora a gente aprende. Mas a ter que comprar meu respeito com dinheiro, isso eu não aceito aprender. Lá fora, o barulho das motos na rua continuava. Lá dentro, minha mãe limpava as lágrimas em silêncio. Meu pai não falou mais nada, mas eu sabia que ele estava se segurando para não explodir. Sabia que a noite seria longa, mas pelo menos eu não estava sozinha num quarto de núpcias estranho, ouvindo risadas cínicas do outro lado da porta. Liguei meu celular mais uma vez, só para poder desligá-lo completamente. Depois me encostei, fechando os olhos, deixando o cansaço diminuir um pouco antes de decidir levantar a cabeça de novo no dia seguinte. Naquela manhã, mal terminei de lavar o rosto e já ouvi batidas apressadas na porta. Minha mãe correu para Albrecht. Antes mesmo de perguntar quem era, ouvi a voz de Bruno. Dona Maria, sou eu. Minha mãe ficou muda. Meu pai, que estava coando café na cozinha, também saiu. O rosto dele ainda estava tenso desde a noite anterior.
Fiquei na porta do quarto, espiando. Bruno usava uma camisa branca e segurava uma daquelas cestas de café da manhã, enormes e caras, cheia de uvas, maçãs e coisas chiques. Ele tentava sorrir. Vim fazer uma visita para vocês e, claro, buscar a Ana de volta. Meu pai não o convidou para entrar de imediato. Ele olhou para a cesta e depois direto para a cara de Bruno. A voz saiu seca. Visitar é uma coisa, mas vir buscar para quê? Para ela ser tratada que nem inquilina na sua casa. Bruno baixou a cabeça. Desculpe, seu Antônio. Foi só um mal entendido. Minha mãe é meio sem noção pra falar. Eu quase ri. Mal entendido que chega a ter regra impressa e multa. Mas fiquei quieta, querendo ouvir como ele ia distorcer os fatos. Minha mãe, uma mulher que a vida toda teve medo de ser taxada de mal educada, acabou cedendo. Entra logo, meu filho. Vamos conversar direito. Bruno entrou educadamente, cumprimentou meus pais e colocou a cesta na mesa. Ele começou a falar um monte, como se tivesse ensaiado. Eu sei que a Ana ficou brava ontem. Peço desculpas aos senhores. A gente casou agora, ainda não nos entendemos direito. Minha mãe também é muito preocupada. Tem medo que a gente gaste tudo. Meu pai cortou. A voz pesada. Preocupada ou esperta? E se ela é esperta, por que você ficou calado vendo sua mulher passar vergonha? Você não tem vergonha na cara? Bruno gaguejou. Ele deu um sorriso sem graça e olhou na minha direção, como quem pede socorro. Encarei-o com uma expressão vazia. Continue falando. Minha mãe serviu café, a mão tremendo um pouco. Eu sei que ela sentia pena de mim, mas também tinha medo de que a família do meu marido guardasse rancor. Tinha medo que a filha fracassasse no casamento. Esse medo muitas vezes é a corrente que prende as mulheres. Bruno pigarreou e baixou a voz. Ana, vamos conversar no quarto, nós dois. Não é legal discutir problema de casal na frente dos pais. Meu pai ia protestar, mas fiz um sinal. Deixa comigo. Não queria que meus pais ouvissem mais coisas que machucam. Eu também queria ouvir diretamente dele. Será que meu marido ainda tinha um pingo de dignidade? Levei ele até o meu quarto de solteira. Um quarto pequeno, mas arrumado. Em cima da mesa ainda estava o meu caderno de anotações. Assim que entrou, Bruno fechou a porta. O rosto dele mudou na hora. O sorriso sumiu, a voz ficou pesada. Você fez tudo isso e não pensou em mim? Fiquei encostada na mesa, de braços cruzados. Você queria que eu pensasse no quê? Bruno franziu a testa. Você mandou tudo aquilo no grupo da família. Fez minha mãe passar vergonha. Me fez passar vergonha. Você sabe o que eles estão falando de mim? Olhei pra ele e perguntei, calmamente. Você tá com vergonha por ter deixado sua mãe fazer aquilo? Ou porque eu não fiquei calada? O rosto de Bruno se contorceu. A voz ficou mais alta. Você sempre acha que tem a razão. Você é contadora, tá acostumada a lidar com números. Mas a vida não é um balanço financeiro. Cada casa tem sua regra. Dei uma risadinha. Regra da casa ou regra de tirar dinheiro? Se é regra da casa, por que tem multa de juros de contrato? Bruno ficou quieto por um segundo e mudou a tática. A mãe só queria guardar o nosso dinheiro. Pensa bem, a gente casou agora, tem dinheiro na mão e ia gastar com besteira. A mãe guarda pra gente comprar um carro, uma casa. Encarei-o fixamente. Guardar onde? Me mostra. Só uma foto ou me explica claramente. Você consegue, Bruno? Desviou o olhar. O silêncio dele foi a resposta. Não levantei a voz, apenas falei de forma neutra. Bruno, o que eu preciso não é dessa cesta de café da manhã que você trouxe. O que eu preciso é de um marido que tenha a coragem de dizer mãe, chega, quando ela tá errada. Bruno suspirou pesado. Falar é fácil. Você não cresceu naquela casa. A vida da minha mãe foi difícil. Não me faça escolher. Inclinei a cabeça. Você diz que está no meio, mas ontem você ficou do lado de quem? Atrás da sua mãe, enquanto eu estava sozinha.
Bruno não conseguiu responder. Deu um passo à frente. A voz baixou, tentando me convencer. Deixa isso pra lá. Vamos embora. Comigo. A mãe é explosiva, mas daqui a pouco passa. Você tem que ter paciência pra paz reinar. Diz o ditado que quem cede ganha. Olhei pra ele e falei, devagar. Você lembra desse ditado, mas esquece o resto. A gente cede pra manter a união, não pra ser humilhado. E mais, ganha pra quem? Ganha pra você não passar vergonha, né? Não pra mim. Bruno franziu a testa. A voz parecia irritada. Você tá exagerando. São só 5 mil reais. Você tá agindo como se fossem tirar a sua vida. Ao ouvir aquilo, meu coração esfriou de vez. Balancei a cabeça. Sim, pra você são só 5 mil reais. Pra mim é a forma da sua família me dizer que eu tenho que pagar pra ser nora. Eu não compro status. Bruno bateu fraco na beirada da mesa. Se você for cabeça dura assim, como a gente vai viver? Como uma mulher pode querer ganhar sempre? Quem vai aguentar? Olhei pra ele. Cada palavra minha saiu perfeitamente pronunciada. Não use a palavra mulher para mandar eu aceitar tudo. Eu só quero o que é justo. Se você acha que justiça é ser dona da razão, então nós somos diferentes desde a raiz. O clima no quarto ficou pesado. Bruno me olhou por um momento e sua voz ficou fria. O que você quer? Quer o divórcio? Não respondi. Imediatamente. Lembrei do olhar do meu pai lá fora, lembrei da minha mãe, que não dormiu a noite toda. Também lembrei de mim mesma ontem, arrastando a mala sem chorar. Eu sabia que se eu recuasse hoje, eu continuaria recuando amanhã. Recuando até não ter mais onde pisar. Falei baixinho, quero que você vá para casa e pense. Quando você aprender a diferenciar o certo do errado, a gente volta a conversar. Mas se for voltar só pra mandar eu ficar quieta, nem volte. Bruno ficou perplexo, o rosto ficou vermelho. Você tá me expulsando? Fui até a porta do quarto e abri. Saí primeiro para que ele entendesse que aquilo não era mais um problema íntimo de casal. Falei alto o suficiente para ser ouvida, educada, mas não suave. Não tô te expulsando. Eu só não vou voltar para um lugar onde o marido se importa mais com a cara dele do que com uma esposa. Bruno saiu atrás, olhou para os meus pais e colocou novamente a máscara de bom rapaz. Ele deu um sorriso sem graça. Seu Antônio, Dona Maria, a Ana tá de cabeça quente. Depois eu converso melhor com a minha mãe. Meu pai olhou para Bruno, a voz calma, mas cortante. Você conversa do jeito que quiser. Mas lembra de uma coisa, homem casa com a filha dos outros para proteger. Não para deixar ela apanhar sozinha. Marido erra, esposa perdoa. Mas se o marido é covarde, a esposa vai se apoiar em quem? O rosto de Bruno endureceu. Ele pegou a cesta de café da manhã como se fosse levá-la de volta, depois soltou, parecendo perdido. Fiquei ao lado da minha mãe. Ela apertou minha mão, massageou de leve, como quem pede para eu não ser tão dura. Eu entendo. Mas não posso voltar só com promessas vazias. Bruno caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para mim e disse uma frase como se quisesse ganhar o último round. Cuidado para não se arrepender depois. Olhei diretamente para ele. Respondi com calma. Se eu tiver que me arrepender de algo, é de ter confiado em você é rápido demais. Desde que Bruno foi embora, minha casa ficou em silêncio. Um silêncio em que só se ouvia o barulho do ventilador e o suspiro da minha mãe na cozinha. Meu pai fingia estar ocupado, mas toda vez que passava por mim, ele parava como quem queria falar, mas virava o rosto. Fui pro meu quarto, sentei na frente da minha velha escrivaninha. Meu caderno de despesas ainda estava lá, com a ponta um pouco dobrada. Abri o caderno, não para contar dinheiro do supermercado, mas para calcular outra coisa. Como eu fui inserida em um esquema, o número 5 mil reais não saía da minha cabeça. Se fosse uma taxa de ajuda, não faria sentido. Mas se fosse uma parcela fixa mensal, o padrão se encaixava perfeitamente. Dizem que onde há fumaça, há fogo. A fumaça aqui era um valor exato demais para ser coincidência. Peguei um copo de água e bebi um gole para me acalmar. Então liguei para Camila, minha melhor amiga desde a faculdade.
Camila é advogada, fala direto ao ponto e não faz rodeios. Só de ouvir a voz dela, minha cabeça já ficava mais clara. Ela atendeu o telefone e antes de me cumprimentar já soltou. Ana, rolou algum problema, né? Hoje cedo eu vi aquele bafafá de cunhada que fugiu da casa da sogra. Fechei os olhos por um segundo e contei tudo rapidamente, como quem relata um caso. O jantar, o papel na geladeira, o QR Code do Pix, os 5 mil reais e a multa. E também sobre a gravação e os ataques ao meu nome. Não contei com voz de vítima. Falei como quem apresenta um dossiê. Camila ficou quieta por um momento e depois disse calmamente: fica tranquila. A partir de agora, fala o mínimo possível. Guarda todas as provas, com data, hora e fonte. Me manda a foto do papel, do Pix e as mensagens antes do casamento. Vou dar uma investigada. Tenho tudo, Cami. Já tirei print de tudo, respondi rápido. Ótimo, disse Camila. E pensa numa coisa. Esses 5 mil reais parecem muito o valor de uma parcela de financiamento da Caixa. Tem muita família que usa a desculpa de dividir despesas para obrigar a nora a pagar o apartamento que está no nome da sogra. Ouvi aquilo e me arrepiei inteira. Exatamente o que eu tinha acabado de pensar. Como a gente descobre isso? Perguntei. Camila foi direta. Vou tirar a matrícula atualizada do apartamento. Me passa o endereço, o nome da dona se você souber, ou pelo menos o número do apartamento e o bloco. Também preciso da linha do tempo. Data do casamento, data da mudança, quando ela pediu o dinheiro. Anotei tudo no caderno, montando um relatório de ocorrência. Não era porque eu era paranoica, mas porque eu entendo que sentimentos podem ser distorcidos, mas uma linha do tempo é incontestável. Depois de desligar o telefone, abri o Instagram. Não para ler comentários que me deixariam com raiva, mas para salvar provas. E lá estava, Vitória postou um stories. Uma indireta pesada, sem citar meu nome, mas qualquer um que conhecesse a situação ia entender. O resumo: tem gente que casa, não quer ajudar em nada e ainda vai expor a família na internet? Embaixo os comentários estavam fervendo. Tinha gente defendendo, gente xingando. Não entrei na briga. Apenas tirei prints dos stories, dos comentários maldosos e salvei o horário. Quando alguém te difama, quanto mais você bate boca, mais parece que está errada. Mas se você tem provas, não precisa discutir. Encostei na cadeira. E a lembrança dos presentes em dinheiro do casamento veio à minha mente com clareza. Na noite, após a festa, eu e Bruno sentamos no quarto para abrir os envelopes e contar o dinheiro recebido por Pix. O total dos presentes deu 100 mil reais. Eu lembro, porque o Bruno até riu dizendo que era um bom valor para a gente começar a vida. Eu organizei tudo. Planejava ir ao banco no dia seguinte para depositar a parte em espécie. Eu até falei pro Bruno: esse dinheiro a gente guarda como entrada para o nosso futuro apartamento. Bruno concordou com a cabeça, mas foi um aceno superficial. Daí, Dona Marta entrou sem bater, enfiando só a cabeça na porta com um sorriso. Já terminaram de contar? Me dá aqui. A mãe guarda no cofre para ficar seguro. Essa casa tem muito movimento de gente entrando e saindo. Se perder, dá dor de cabeça. A fala dela parecia cheia de preocupação com a gente. Eu, que ainda era ingênua, entreguei. Lembro que na hora perguntei: Dona Marta, a senhora guarda, mas amanhã eu pego pra depositar no banco. Tudo bem? Ela sorriu. Ah, claro, amanhã a gente vê isso. Então, ela pegou o dinheiro e sumiu. Sem recibo, sem comprovante, apenas com o A. Mãe guarda. Agora, pensando bem, a mãe guarda é a frase mais fácil do mundo de se dizer. Porque depois que é dita, quem guardou vira o dono e quem deu vira o pedinte. Peguei o celular e mandei uma mensagem direta pro Bruno, sem enrolação. Me manda uma foto do dinheiro do nosso casamento que sua mãe guardou no cofre, ou qualquer comprovante que mostre que os 100 mil estão intactos. A mensagem foi enviada, meu coração bateu um pouco mais rápido. Não esperava milagres, eu só queria ver a reação dele ao ser cobrado diretamente. 5 minutos, 10 minutos.
Então, Bruno ligou. A voz dele já demonstrava irritação desde o alô. Qual é o seu problema de ficar tão desconfiada? O dinheiro já tá com a mãe. Por que você não para de perguntar? Mantive a voz neutra, como se falasse de trabalho. Eu não estou desconfiada. Eu só quero ter certeza. Uma foto basta. E fim de papo. Bruno suspirou pesado. Ana, não aumenta o problema. A mãe falou que tá guardado, então tá guardado. Você não confia na minha mãe? Respondi seco. Eu confio na transparência. O outro lado ficou mudo por um instante. Então ele gritou. Eu tô muito ocupado agora. Para de me mandar mensagem. Ele desligou na minha cara. Aquele telefone desligado pareceu a forma de uma pessoa terminar a relação. Sem explicações, sem responsabilidades, apenas querendo calar as perguntas. Olhei para a tela preta. Meu coração já não doía por decepção. A dor se transformou em alerta. Eu sabia que se dependesse só de promessas nesse buraco, eu perderia. Promessas voam, só os documentos ficam. Criei uma pasta no celular. Chamei de evidências. Organizei tudo direitinho. As mensagens antes do casamento, o QR, code do Pix, os stories da Vitória, o vídeo editado, o histórico de ligações do Bruno. Eu até anotei no meu diário a que horas ele ligou, o que disse e quando desligou na minha cara. Soa frio, mas só sendo frio eu conseguiria sobreviver a isso. Minha mãe entrou no quarto trazendo um prato de frutas. Ela me viu anotando tudo, os olhos marejados. Filha, fazer isso não te cansa? Levantei a cabeça, dando um sorriso fraco para tranquilizá-la. Não cansa, mãe. Eu só não quero ser feita de trouxa. Ela sentou ao meu lado, fazendo carinho no meu cabelo como quando eu era criança. Eu sempre te ensinei a ter paciência, porque eu tinha medo que você saísse prejudicada. Mas agora eu vejo que ter esse tipo de paciência só faz os outros montarem em cima da gente. Segurei a mão dela e balancei a cabeça. Não falei sobre coisas difíceis porque sei que minha mãe se culpava também. Apenas sussurrei. Pode ficar tranquila, mãe. A Ana não vai armar barraco. A Ana só vai fazer o que é certo. Mandei uma mensagem rápida para Camila. Bruno se recusou a dar qualquer prova do dinheiro. Já documentei. Camila respondeu na mesma hora. Perfeito. Mantenha o ritmo. Não perca a razão. Quanto mais emoção, mais chance de errar. Larguei o celular e olhei pela janela. O céu cinza, o sol fraco de São Paulo. Meu coração parecia com aquele céu. Não estava brilhante como no dia do casamento, mas estava claro de um jeito diferente. Claro por causa da consciência. Dizem que depois da tempestade vem a bonança. Não tenho certeza se já saí da escuridão. Só tenho certeza de uma coisa. A partir de hoje, não vou deixar ninguém usar a palavra família para me obrigar a pagar o preço da ganância deles. Quase na hora do almoço, enquanto eu estava ocupada reorganizando as fotos pelas datas e horários, o celular tocou. Era a Camila. A voz era fria, mas eu sabia que tinha algo importante. Ana, consegue vir no meu escritório agora? Traz o RG. Tem uns documentos que preciso te entregar em mãos. Não fiz perguntas, só disse ok, um ok simples. Mas no meu coração era como estar na sala de espera de um médico para ouvir o resultado de um exame. Eu sabia que podia doer, mas tinha que ouvir. Avisei meus pais que ia sair. Meu pai me olhou, não perguntou muito, só disse: vá onde for, mas não perca a cabeça. Minha mãe me enfiou uma garrafinha d'água na mão. Ainda estava com os olhos preocupados, mas não tentou me impedir. Talvez ela tenha percebido que às vezes as mulheres precisam ficar sozinhas para ficarem de pé. O escritório da Camila ficava no terceiro andar de um prédio antigo no centro. As escadas eram íngremes, com cheiro de papel e tinta de impressora misturados. Camila me recebeu com um aceno, sem abraços ou conselhos. Confortante. Camila do tipo que quanto mais se importa, menos fala, com medo de que palavras moles nos deixem fracas. Ela puxou uma cadeira para mim e colocou uma pasta fina na mesa. Na primeira página estava a cópia da matrícula do apartamento da família do Bruno.
O nome do proprietário estava impresso com clareza: Marta Oliveira Silva. Encarei aquele nome, sentindo falta de ar. Então, desde o começo, a casa que me ofereceram para morar após o casamento não seria nossa casa como Bruno tinha dito. Era a casa da mãe dele. Camila virou para a próxima página. O contrato de financiamento imobiliário do banco, completo com carimbos, número de protocolo e data de assinatura. Camila circulou uma linha com a caneta. Valor da prestação mensal, R, 5.000,00. Senti como se aquele número tivesse me dado um soco na testa. Camila explicou de forma direta, tá vendo? O custo de vida nunca foi ajuda de custo, era a parcela do financiamento. Sorri. Mais um sorriso amargo. Veio na minha mente a cena da Dona Marta escrevendo 5.000 reais no papel sulfite. O traço firme do pincel. Ela não pensou naquele número na hora. Ela já o sabia de cor e salteado. Camila continuou. Esse apartamento foi financiado em 30 anos. Ainda falta pagar 70%. Todo mês tem que pingar exatos 5.000 reais. Se atrasar, o banco cobra juros absurdos. Fiquei gelada ouvindo aquilo. Então, a tal multa de 150 reais por dia no papel não era invenção dela para me dar um susto. Era a reprodução exata dos juros de mora do banco. Só que ela me colocou como a fiadora e pagadora da dívida. Coloquei as mãos em cima da pasta, tentando não tremer. Perguntei bem baixinho, então se eu ficasse lá e transferisse todo mês, significava que eu estaria pagando um apartamento no nome dela? Camila confirmou com a cabeça. Exato, pagando a casa no nome dela. E você não teria direito a um único tijolo. Ouvi isso e o gosto na minha boca ficou amargo como café sem açúcar. O povo diz que quem mora de favor tem que saber se portar. Enquanto isso, eu fui forçada a pagar o financiamento e ainda assim ser tratada como se morasse de favor. Mas Camila não tinha terminado. Ela abriu outra pasta e puxou a cópia de um comprovante de TED bancário e uma promessa de compra e venda. Colocou na minha frente como se colocasse outra pedra no meu peito. E sobre os 100.000 reais. Fiquei olhando o comprovante de transferência daquele montante alto, exatamente 2 dias depois da festa. O destinatário era uma construtora e embaixo havia o contrato de compra de um apartamento tipo estúdio, no nome de Vitória Oliveira Silva. Durante alguns segundos não consegui respirar. Encarei o nome da Vitória, repetidas vezes, torcendo para estar lendo errado. Mas não, estava nítido. Número da unidade, endereço, data de assinatura. Camila até apontou a assinatura do corretor. Camila falou num tom frio, sem emoção. Sua sogra pegou o dinheiro dos presentes do casamento e usou para dar a entrada num estúdio para Vitória. Lembra qual era o valor total arrecadado naquela noite? Os valores batiam. Acenei com a cabeça. Naquele momento, o quebra-cabeça inteiro se montou. Entendi porque a Vitória riu com tanto deboche, dizendo que 5.000 estava muito barato, porque na cabeça dela, o meu dinheiro tinha que fluir para a família dela. Entendi porque o Bruno se esquivou sobre o cofre, porque nunca houve um cofre guardando o dinheiro. Ele mudou de mãos muito rápido, antes mesmo que os verdadeiros donos percebessem. Recostei-me na cadeira. Um ditado popular apareceu na minha mente. A ganância é a raiz de todos os males. Antes, eu via isso só como conselho barato. Hoje, eu sentia como uma agulha espetando bem no meio do meu coração. Fiz uma pergunta para Camila, embora eu já soubesse a resposta. O Bruno sabia disso? Camila me olhou e foi sincera. Ainda não tenho prova de que o Bruno assinou alguma coisa. Mas com uma transação desse tamanho, é impossível as pessoas morando sob o mesmo teto não saberem. Fica calma, a gente só vai falar em cima do que puder ser provado em juízo. Respirei fundo, não chorei. Eu estava com raiva, mas minha fúria havia virado outra coisa. É como quando a gente descobre que caiu num golpe. Dói, mas os olhos ficam bem abertos. Levantei-me devagar e organizei as pastas. Camila me entregou uma cópia resumida da linha do tempo e me deu um último conselho. Leva isso. Se for falar com eles, tira a emoção da jogada. Fala só os fatos.
Eu sabia que precisava disso. Não queria virar a esposa histérica que eles desejavam que eu fosse. Queria que me vissem como uma pessoa com quem não se brinca. Saindo do escritório da Camila, o sol do centro de São Paulo parecia queimar mais do que o normal. Fiquei parada debaixo de uma árvore e peguei o celular. Não liguei, só mandei uma mensagem de WhatsApp direta e seca. Hoje, às 17h, a gente se encontra naquele café, na Avenida Paulista. Tem uns documentos que você vai precisar me explicar. Apertei enviar e bloqueei a tela. Naquele momento, não havia mais qualquer sentimento de esposa. A única coisa que sobrou foi o sentimento de uma mulher cobrando os seus direitos. Voltei para casa. Passando pela sala, vi meus pais sentados no sofá. Não falei muito. Apenas coloquei a pasta na mesa de centro e soltei uma frase. Pai, mãe, já sei porque eles pediram exatamente 5 mil reais. Meu pai olhou os papéis, trincando os dentes. Minha mãe cobriu a boca com a mão, com os olhos lacrimejando. Não os deixei entrar em estado de choque e ira como ontem. Continuei, com a voz baixa, mas decidida. Eu vou falar com o Bruno pela última vez, com as provas nas mãos. Não vou implorar, vou exigir explicações. Depois disso, fui pro quarto e troquei de roupa. Coloquei uma camisa simples e prendi o cabelo. Olhei para mim mesma no espelho. Não era mais a recém-casada, confusa na frente do papel do Pix. Era eu mesma. Só que agora eu sabia, não se encontra bondade num lugar onde você é vista como uma carteira ambulante. A tarde em São Paulo estava estranha. Estava sol, mas de repente fechou e começou a chuviscar. Uma garoa chata. Cheguei na cafeteria 10 minutos mais cedo, escolhi uma mesa perto da janela de vidro. Num canto que tinha uma samambaia caindo. Sentada ali, dava para ver a rua. O lugar era claro, suficiente para ler documentos. Pedi um café expresso, não porque gosto muito, mas para me manter alerta. Tirei a pasta fina da minha bolsa. Dentro estavam as cópias da Camila, além das capturas de tela que eu tinha impresso. Coloquei a pasta sobre a mesa e a alisei com a mão, como quem entrega uma carta de demissão já assinada. Exatamente às 17h, o Bruno chegou. Tava de camisa polo escura, cabelo arrumado, mas a cara cansada. Assim que sentou, bateu o olho na pasta à minha frente e enrugou a testa. Pra que essa seriedade toda? Não perdi tempo. Empurrei a pasta na direção dele e abri a primeira página. A matrícula do apartamento e o contrato do banco. Apontei para a linha onde estava escrito R 5.000,00. Olha isso. O que é aquele papel que a sua mãe colou na geladeira exigindo 5 mil reais? Bruno deu uma olhada. Apertou os lábios. Vi o olhar dele fraquejar, como alguém pego no pulo. Ele tentou dar um sorriso torto. Onde você conseguiu isso? Respondi seco. Não importa. A pergunta é, isso é verdade ou mentira? Bruno se calou. Virei a página para os detalhes do financiamento e a cláusula de juros de atraso. Falei baixinho. Você disse que era ajuda de custo, mas isso é a parcela do banco. Se eu continuasse lá, transferindo todo mês, eu estaria pagando o apartamento no nome da sua mãe. E qual seria a minha parte nisso tudo? Bruno passou a mão na testa. A mãe também tá pensando na gente. Lá na frente, esse apartamento fica para nós. Encarei-o de frente. Quantas vezes você já disse lá na frente? Mostra onde tem algum documento dizendo que vai ser nosso lá na frente. Bruno não respondeu. Abri a página seguinte. O comprovante de Pix e o contrato do estúdio no nome da Vitória. Eu não joguei na cara dele, só coloquei na mesa organizadamente. E os 100 mil reais do nosso casamento. Sua mãe deu de entrada no apartamento da Vitória. Qual a sua desculpa? O rosto dele empalideceu. Ele pegou o papel, ficou olhando uns segundos como se torcesse para a tinta sumir. Depois devolveu e suspirou alto. A mãe só pegou emprestado. Inclinei a cabeça. Emprestado no nome da Vitória? Bruno tentou se enrolar. A Vivi é a filha mais nova. A mãe fica preocupada. Mulher tem que ter onde cair morta para não sofrer humilhação se casar mal. Dei uma risadinha, uma risada dolorida. Ah, e eu?
Eu não sou filha dos outros também? Fui ser sua nora para ser humilhada, é isso? Ou seja, me humilhar não tem problema. O importante é que a sua família fique bem de vida. Bruno franziu o senho, claramente irritado. Você tá falando grosso demais. Eu cortei. Grossa sou eu, ou é o que a sua mãe fez pegando meu dinheiro? Ele silenciou. Olhei pela janela da cafeteria. A garoa não parava. A música ambiente tocava suave, mas o barulho dentro de mim era ensurdecedor. Fui direta, sem usar mais filtros. Você sabia desde o início que a sua mãe ia armar isso ou você foi feito de bobo também? Bruno hesitou. Depois falou num tom de quem terceiriza a culpa. A mãe só falou que a gente tinha que ajudar nas contas, como em qualquer família. Balancei a cabeça, a voz já num nível de frieza extremo. Todas as famílias colam papel com Pix e cobram multa? Todas as famílias pegam os presentes de casamento para comprar imóvel para cunhada? Não compare a sua família com as outras. Bruno apertou forte a xícara do café dele, o rosto vermelho. O que você quer então? Quer processar a minha mãe? Ela já tá idosa, falei num tom monótono. Quero que as coisas fiquem no seu devido lugar. Quero 100 mil do nosso casamento devolvidos na íntegra. Quero um documento seu se comprometendo a morarmos longe da sua mãe com nossas próprias contas, sem ela se intrometer e sem me usar para pagar a dívida dela. Você tem coragem para isso? Ele me olhou nervoso. Falou baixo. Você tá me apertando na parede. Não aumentei o tom de voz. Só disse o que já vinha pensando a noite inteira. Não sou eu. São os fatos que te apertam. Ele jogou as costas para trás na cadeira, balançando a cabeça negativamente. Não vou assinar nada. Deixa que eu falo com a mãe de novo. Não mistura advogado nisso. Me faz passar vergonha. Senti pena daquele homem na minha frente. Ou um cara de 30 e poucos anos ainda usando, vou falar com a mãe como um adolescente pedindo mesada. Perguntei, vergonha de quem? Você tem medo que achem sua mãe ruim, né? Mas você não teve vergonha quando fui exposta pra família e no Instagram. Você só escolheu a vergonha mais fácil de suportar, a minha. Bruno bufou. Se você vai ficar botando tudo na ponta do lápis, como é que vai ter casamento? Assenti. Com um gosto amargo na boca, mais firme. Eu sou contadora, vivo de números. Mas o que eu tô calculando aqui não é dinheiro, é caráter. Ele me olhou um tempo e acabou falando o que não devia. Aquele dinheiro. A mãe considerou como nosso presente para Vivi. No futuro, quando ela se ajeitar, ela devolve. Bati a mão em cima da pasta com o martelo de um juiz. Você acabou de falar presente. Fim de conversa. O clima entre nós pesou. Eu não precisava mais discutir. Puxei da bolsa um termo que a Camila redigiu. Um papel simples. Um acordo de devolução de 100 mil reais, parcelado em 3 vezes ao longo de 45 dias, além de um adendo sobre morarmos separados. Empurrei o papel para ele. Assina, se você tá falando a verdade, assinar não vai doer. Bruno não pegou a caneta. Olhou para o papel como se fosse uma parede de concreto. Depois disse, a voz arranhada, Ana, você tá me botando num beco sem saída. Quem tá num beco sem saída é quem não tem escolha. Você tem. Você só não quer ir pelo caminho mais difícil, porque o caminho difícil significa enfrentar sua família e defender sua esposa. Me lembrei do conselho da Camila, não perca a razão. Me levantei, peguei minha pasta de volta e falei, se não vai assinar, você já escolheu. Vou levar isso para a justiça. Bruno entrou em pânico e levantou na hora. Não aumenta o problema. Olhei firme para ele. Quem aumentou o problema foi sua mãe, pregando aquele Pix na geladeira e fazendo live. Eu só tô pegando de volta o que é meu. Deixei o dinheiro do meu café na mesa e empurrei a cadeira. Antes de virar as costas, falei a última frase sem um pingo de emoção. Bruno, falaram que a gente só casa com quem tá no mesmo nível da gente. Pensei que estivéssemos no mesmo nível. Agora eu vejo que errei feio. Se você está lendo até aqui, deixe-me fazer uma pergunta. Se você estivesse na posição de Bruno, assinaria esse compromisso para proteger sua esposa ou ficaria calado para não dar briga em casa?
Deixem seus comentários. Se essa história tá te prendendo, me siga. Porque o que a família do meu marido aprontou depois disso foi de cair o queixo. Eles iriam parar por ali ou tentariam manchar meu nome, meu emprego, sair da cafeteria. A garoa tinha passado, mas o aperto no peito não. Não era uma dor que dá vontade de chorar, eu apenas via tudo com clareza. Tão claro quanto o vidro da vitrine da cafeteria. As máscaras daquela família tinham caído de vez. Naquela mesma tarde, assim que cheguei em casa, mal deu tempo de tirar a roupa do corpo. A campainha tocou loucamente. Alguém apertava o botão sem parar? Não. Como uma visita pedindo licença? Mas como quem vai arrombar a porta para cobrar uma dívida. Meu pai espiou pelo buraco da fechadura e o rosto dele enrijeceu. Ele sussurrou: "Ela tá aqui." Minha mãe levantou no pulo, as mãos trêmulas. Fui pra sala. Meu coração parecia uma bateria de escola de samba, mas a cabeça estava fria. Eu sabia que, quando eles vêm bater na nossa porta, não é para conversar em paz. Abri. Dona Marta estava lá no quintal, ainda vestida impecavelmente, mas o olhar de santa tinha sumido. Do lado dela estava Vitória. E adivinhe, sem a cesta de presentes, sem dar boa tarde, apenas com o celular em punho, tela ligada, câmera pronta para gravar. Dona Marta nem olhou para mim. Ela olhou para dentro da casa dos meus pais como quem vistoria o lixo. Então virou-se para minha mãe e disse com uma doçura carregada de veneno: "Dona Maria, preciso falar 1 minuto com a Ana. Levar os problemas da família para fora, assim, envolver papelada, isso não é coisa de gente de bem." Meu pai passou na minha frente, a voz grossa: "Problema de família, dona. A senhora pregar uma cobrança de 5.000 com multa igual de banco, botar minha filha na internet para ser humilhada. Desde quando isso é problema de família?" Dona Marta deu um sorrisinho torto. "Nossa, seu Antônio, pra que falar assim? Eu só tô ensinando como se portar. Tem hora que acha que a casa dá sogra eu tel. Hoje em dia a gente chama isso do quê? Sanguessuga, né?" O rosto da minha mãe ficou roxo. Dei um passo à frente. Não ia deixar meus pais no canto do ringue. Olhei direto nos olhos de Dona Marta e falei num tom bem claro: "A senhora veio aqui para ofender meus pais ou para conversarmos sobre o dinheiro dos presentes do casamento que a senhora embolsou?" A pergunta calou por um segundo. Depois, ela soltou uma risada cínica e olhou para a filha. "Tá vendo? É tão abusada que já quer mandar na conta da sogra." Vitória levantou o braço com o celular, enfiando a lente quase na cara dos meus pais. Coloquei a mão na frente. "Não grava dentro da minha casa. Quer gravar? Vai pro meio da rua." Vitória fez biquinho. "O que foi, Ana? Tá com medinho? Se você é a dona da razão, tem medo da câmera?" "Por quê?" Respondi seco. "Eu não tenho medo. Eu só não dou palco pra maluco fazer barraco na casa do meu pai." Dona Marta cruzou os braços e aumentou o tom. "Casa simples, mas é cheia de marra, né? Sua filha casou com meu filho. Foi morar debaixo do meu teto. Tem que seguir minhas regras. Ela fugiu e o meu menino não come e não dorme. E agora todo mundo na família tá falando de mim que eu não sei educar os filhos." Meu pai deu uma risada de raiva. "O seu filho não dorme de saudade dela ou porque ele tá com medo dela não pagar o financiamento da sua casa." A atmosfera travou. Vitória piscou rápido, o braço que segurava o celular abaixou um pouco. Olhei para o meu pai com um misto de orgulho e preocupação. Meu pai pode ser esquentado, mas ele bate no lugar onde dói. Dona Marta arregalou os olhos. "O que você tá falando? Que dívida? Para de caluniar." Saquei o meu celular do bolso e abri a pasta com as fotos. Sem gritar, coloquei a tela bem no campo de visão dela, perto o suficiente para ela ler, longe o suficiente para ela não arrancar o aparelho da minha mão. "Aqui o contrato da caixa do seu apartamento, a prestação de 5.000 reais. A senhora colar um Pix exigindo esse valor é me coagir a pagar o seu financiamento imobiliário." Dona Marta foi tentar dar um tapa no celular, mas parou no meio do caminho, quando viu o carimbo do banco e os números. Ela olhou para os lados, como quem procura o Bruno, mas o Bruno não estava ali para servir de escudo. Ela então virou o ataque. "Onde você conseguiu isso? Quem te deu o direito de bisbilhotar as coisas da minha casa?
Você tá querendo destruir a minha família? Encarei. A sua família se destruiu sozinha no momento em que a senhora pegou o dinheiro do nosso casamento. Vitória meteu o bedelho esganiçada. Mentira! Esse dinheiro também é do Bruno. É normal a mãe administrar. Acenei com a cabeça. Isso, o dinheiro é do casal, mas a sua mãe usou para dar entrada no estúdio que tá no seu nome, Vitória. Aqui o comprovante do TED e o contrato. Abri as fotos da compra do apartamento da Vitória e mostrei direto para a câmera do celular dela. Se ela queria que a câmera filmasse, eu deixaria ela filmar a verdade nua e crua. O celular dela tremeu na mão. Vi que ela entrou em pânico e abaixou rápido a lente. O rosto de Dona Marta estava cor de tomate. Você se acha muito inteligente, né? Jogando o documento na minha cara, mas lembra de uma coisa. Você trabalha naquela empresa chique ali na Faria Lima. Basta eu dar as caras lá e abrir o verbo. Vamos ver se você vai continuar com essa marra toda. Minha mãe perdeu a cor. Meu pai deu um passo para frente. Possesso. Tenta a sorte. Dona Marta sorriu, gélida. E por que não? Eu só vou falar os fatos. Que a minha nora roubou nosso dinheiro. Abandonou o marido e o lar. Todo mundo sabe que quem foge é quem deve. Quando ouvi aquilo, a ficha caiu. Ela não queria saber do que era certo ou errado. Ela queria manipular a opinião pública. Ela queria me aterrorizar até eu voltar chorando, pedindo desculpas e pagando 5.000. Isso era um golpe baixo na minha reputação. Falei devagarzinho. Se a senhora quiser ir na minha empresa, vá. Mas lembre-se, calúnia é crime. Difamação é crime. E eu não tenho a menor pena de chamar uma viatura da polícia militar se fizerem escândalo no meu ambiente de trabalho. Dona Marta esbugalhou os olhos. Você tá me ameaçando? Balancei a cabeça. Eu não ameaço. Eu tô avisando pra senhora não dizer depois que eu não avisei. Meu pai, de repente, levou a mão ao peito e o rosto ficou pálido. Minha mãe entrou em desespero e correu até ele. Antônio, o que você tá sentindo? Levei um susto enorme. Fui ajudar meu pai a se sentar no sofá. Ele estava respirando curto, apertando o peito, pingando suor. Senti que meu coração ia sair pela boca. Pela primeira vez naquele dia, minha voz tremeu. Pai, respira devagar. Mãe, pega os remédios dele. Minha mãe correu igual louca pra a cozinha. A cena era desesperadora. Mas a Dona Marta, em vez de recuar, ela jogou álcool no fogo. Olha aí. Eita, família boa de novela. Qualquer coisinha e já faz cena de infarte. Virei o pescoço num estalo. O olhar que eu dei pra ela não devia ter um pingo de humanidade. Falei reto, não gritei, mas cada palavra era um soco. Ah, senhora, cala sua boca. Se a senhora quer brigar, briga comigo. Mas não pise na saúde do meu pai. Vitória, do nada, ergueu o celular pra filmar meu pai passando mal. Pulei na frente dela. Se você gravar um segundo disso, eu chamo a polícia agora por invasão de privacidade. Vai ter boletim de ocorrência. Ela travou. Dona Marta puxou Vitória pelo braço, virou para nós e deu o veredito final. Já chega, essa gente não tem educação. Fica o aviso. Amanhã eu bato na Faria Lima. Vamos ver até onde vai a coragem da doutora contadora. Dizendo isso, virou as costas. Vitória foi atrás, mas não sem antes me fuzilar com o olhar. O portão bateu, sentei do lado do meu pai, passando uma toalhinha com água nele. A respiração dele já estava melhorando, mas a voz estava rascante. Filha, não deixa essa bruxa acabar com teu emprego. Segurei as duas mãos dele. Pai, fica calmo. A Ana tá fazendo tudo dentro da lei. Eu tenho as provas. Elas podem inventar novela, mas não conseguem falsificar a matrícula de um imóvel e comprovante de banco. Minha mãe veio chorando com as gotas de remédio, passou no peito dele. Deus do céu, mal casou e já trouxe todo esse furacão para dentro da nossa casa. Olhei para os meus pais e meu sangue fervia, mas aquela raiva não me fez surtar, me deixou fria. Abri o celular e mandei um zap para Camila. Dona Marta e a filha vieram bater na casa dos meus pais. Ameaçaram fazer barraco no meu trabalho.
Meu pai quase teve um troço do coração. Elas tentaram gravar tudo, Camila respondeu na bucha. Fica fria, agora é corte seco na comunicação. Se elas brotarem no escritório, corre direto pro RH e pro jurídico e aciona a segurança do prédio. Se tiver BO, melhor. Larguei o telefone, olhei pra fora. Tava anoitecendo. O velho ditado, dá a mão, eles querem o braço, nunca pareceu tão verdadeiro. Eles já tinham levado a grana do casamento. Agora queriam levar o que sobrou da minha reputação. Mas eles iam ter que engolir o fato de que eu não era mais a nora submissa. Na manhã seguinte, acordei mais cedo. Não de empolgação, mas de puro nervosismo de quem teme o bote da cobra. Não era medo de assombração, era medo do famoso quem cala consente, de ser pintada como ladra no lugar onde ganho meu pão. Botei a melhor roupa social. Camisa clara impecável, calça de alfaiataria. Prendi o cabelo num rabo de cavalo perfeito. Esse look executivo era como a minha armadura, para lembrar. Lá dentro daquele prédio na Faria Lima, eu não sou nora, sou uma analista sênior. No metrô, não abri nem o Instagram, só reli as anotações no meu caderno e revisei as imagens no celular. Camila mandou zap às 6 da manhã. Se rolarem gritos na recepção, chama a segurança na hora e não tente resolver sozinha. Cheguei na empresa quase 9. Quando saí do elevador, vi 2 colegas na copa da empresa cochichando. Eles me viram e desviaram o olhar. Não era desprezo, mas um constrangimento claro. Esse silêncio desconfortável me causou pânico. Alguém ali já sabia de algo, só não sabia como perguntar. Fui para minha mesa e, antes que ligasse o notebook, piscou no Teams uma mensagem da recepcionista. Ana, a diretora Regina, tá chamando urgente na sala dela. Meu coração despencou. Dona Regina era diretora financeira, a verdadeira dama de ferro da empresa. Não perdoava erro de vírgula, muito menos barraco. Quando ela chamava sem reunião marcada, o bagulho era sério. Bati e entrei na sala. Dona Regina foi direto ao ponto. Tinha um celular tocando um áudio na mesa. Ela me olhou com os olhos analíticos. Ana, ligaram hoje na central de RH da empresa. Uma mulher, chorando horrores, dizendo que é sua sogra. Disse que você levou um monte de dinheiro da família, abandonou o marido e tá fazendo chantagem. Pode me explicar o que é esse circo? Engoli em seco. Eu sabia que a dona Marta faria algo, mas não com essa velocidade e mirando o ponto vital da minha vida corporativa. Não expliquei desde quando Adão conheceu Eva. Fui direto aos fatos, em tom de apresentação de balancete. Dona Regina, isso é um conflito familiar em andamento. Mas trata-se de um esquema em que eles tentaram me obrigar a assumir a prestação do apartamento da mãe, disfarçada de ajuda de custo por Pix. Diante da minha recusa, pegaram o dinheiro dos presentes do meu casamento e agora estão me ameaçando profissionalmente para me forçar a aceitar as exigências deles. Tenho provas materiais de absolutamente tudo. Dona Regina ficou me avaliando. Fria, ela ponderou. Não me importa o drama da família. Não sou terapeuta de casal. A única coisa que você tem que entender é uma empresa no setor em que a gente trabalha, se bater fofoca no mercado de que a contadora sênior tá fugindo com dinheiro, cai mal. Resolve sua vida. Se precisar acionar nosso jurídico contra a mulher, faça. Acenei sentindo uma pontinha de alívio. Dona Regina não me abraçou nem fez carinho, mas ela me deu o benefício da dúvida, baseado na minha frieza profissional. Muito obrigada, Dona Regina. Pode ter certeza de que o CNPJ da empresa não será envolvido nisso. Saí da sala parecendo carregar chumbo no peito. No corredor, o clique-clique do teclado e o chiado da máquina de expresso. Sempre gostei do barulho do escritório, mas naquele dia parecia que meus ouvidos estavam entupidos. Na hora do almoço, estava analisando planilhas quando piscou o celular. A mensagem era de um analista do RH. Ana,
a tua sogra tá aqui, embaixo, no lobby do térreo. Tá armando o maior barraco. Na mesma hora, ele me liga aflito. Tem gente filmando. Desce, mas toma cuidado. Levantei feito um raio. Só me passava uma coisa na cabeça. A dona Marta não ia parar. Desci com a postura ereta. Liguei para Camila no trajeto do elevador. Elas chegaram na Faria Lima. Camila só instruiu. Sem discurso longo. Bota a segurança para correr com elas. Manda lavrar boletim de ocorrência de constrangimento. Chegando no saguão monumental de mármore do prédio comercial, eu ouvi. Eram uivos. Choro alto, daquele dramático teatral feito para chamar toda a atenção do prédio. Bem no meio do hall estava a dona Marta. Roupa chique, a maquiagem mais carregada. Vitória estava do lado, com a porcaria do celular apontado. E agora tinha até um cara aleatório com uma câmera. Mal dei um passo pro lado de fora das catracas e ela me avistou. Foi como se eu fosse um prato de comida e ela, o lobo faminto. O que ela fez a seguir foi algo nível novela mexicana. Ela correu na minha direção, se jogou no chão de mármore, o estrondo do joelho batendo foi forte e se agarrou nas minhas pernas, chorando e gritando. Ana, volta pra casa, seu marido tá doente. O Bruno, não come, não dorme. Pelo amor de Deus, eu me ajoelho aos seus pés, perdão. Minha filha. O saguão parou. Gente engravatada, advogados, motoboys, todo mundo olhando. Seguranças não sabiam se agiam ou se ficavam olhando. E claro, uns curiosos tirando o celular do bolso. Pude ouvir burburinhos. Nossa, coitada, o que essa mulher fez para a sogra estar de joelhos no chão? Aquilo furou minha alma como faca. Eu fiquei paralisada. Eu não puxei a perna bruscamente para não machucá-la ou derrubá-la, porque, senão, o vídeo que ia viralizar seria cunhada agride sogra em defesa no meio de São Paulo. Abaixei a cabeça falando bem baixo e controlada. Dona Marta, levante do chão. Esse é meu local de trabalho e a senhora está cometendo crime de escândalo em local privado. Ela berrou ainda mais alto. Essa desnaturada roubou nosso dinheiro e agora quer processar a própria mãe. Doutores e doutoras, eu criei meu filho com tanto sacrifício para passar por isso. Ouvir a palavra roubou o dinheiro fez minha garganta travar era proposital. A palavra mágica para todo mundo pensar que eu sou uma criminosa. Com aquilo, a opinião pública se vira num instante. A Vitória se aproximou com a câmera ligada, com aquela voz melosa e irritante. Ana, pelo menos ajuda a mãe a levantar. Não faz a gente passar vergonha na frente de todo mundo. Olhei para Vitória. A vozinha era de filha zelosa, mas o olho dela estava vidrado na tela, louca pelo engajamento. Olhei para um dos vigilantes que estava mais perto. Amigo, por favor, me ajude a conduzir essa senhora até a calçada. Ela não é funcionária e está perturbando a ordem. Apenas pelo segurança fazer a menção de ir na nossa direção, a sogra apertou mais as minhas pernas e esgoelou. Não me toquem, eu só quero o que é nosso e que essa menina pare de destruir meu filho. Pode me matar aqui se quiserem. Mais susto da multidão ao redor. Meu rosto estava ardendo de fúria e humilhação. Humilhação de ser a vilã de um teatro barato. Humilhação porque eu sabia que qualquer movimento brusco me prejudicaria. Respirei aquele ar viciado do ar-condicionado. Bati o pé no chão, firme. Quer conversar? Fale com a minha advogada. Pode me soltar. Agora. Ela ergueu os olhos vermelhos por um breve segundo e eu percebi. Não tinha uma lágrima caindo. Aquele olhar me disse tudo. Era atuação de Oscar. Puxei minha perna bruscamente, livrando o tornozelo e virei para o segurança. Chame a polícia militar agora. É importunação. Ao ouvir polícia, os lamentos no fundo do corredor só aumentavam e o murmúrio da galera me acompanhou. Entrei nas catracas e fui direto pro elevador. A mão estava suando frio. Fui até o banheiro do meu andar, me tranquei e finalmente, escorada na parede, chorei de raiva, não de dor, mas sequei as lágrimas em 5 segundos. Olhei no espelho. A contadora de camisa branca
impecável estava de cara amassada. Sabe o ditado da água mole em pedra dura? Pois é, tem gente que tenta amassar as coisas e transformá-las em lixo só para que você aceite entrar na caçamba com eles. Voltei para minha mesa. Mal cliquei no mouse, vi no Outlook corporativo um e-mail encaminhado pelo Compliance. O texto era uma acusação direta de que eu seria antiética, suspeita de desviar verba, solicitando auditoria urgente nas minhas contas. Eu li as linhas, a boca completamente seca. Não tinha o nome da dona Marta ali, mas a forma de redigir, o jargão, compliance, auditoria, denunciava que quem redigiu entendia da estrutura corporativa e sabia qual e-mail acionar para destruir uma carreira. Segurei o mouse com as 2 mãos para parar o tremor. A diretora Regina já tinha lido e me chamou de volta. Ela bateu com a folha impressa na mesa. Ana, isso não é mais drama do Zap Zap de sogra. É uma denúncia anônima dentro da governança da empresa. Olhe nos meus olhos. Você tem algum problema ou vício em dinheiro? Devolvi o olhar, o coração disparado. Não, dona Regina. É puro terrorismo e eu provo para qualquer auditor que for investigar minhas pastas. Ela sentiu? Perfeito. Traga todas as evidências, tudo. Vou fazer um processo interno de defesa. Mas tenha certeza de uma coisa. Se quiserem te derrubar usando a companhia, você tem que ter as mãos 100% limpas para eu te blindar. Aquele dia, eu voltei para o meu escrutínio diário. No meu computador, preparei todas as planilhas. Eu não tinha mais lágrimas, eu só tinha um instinto primitivo de sobrevivência. Eu sabia que isso não ia parar. Se você comete o erro de dar munição a loucos, eles tentam o tiro certeiro. Li o e-mail anônimo de novo. Era cirúrgico. E percebi algo sombrio. Ninguém de fora da empresa, feirante ou não, iria saber que o comitê de compliance da Faria Lima é quem demite os caciques por infração ética. Perto das 16, o RH avisa. Ana, o Bruno, seu marido, tá ali na recepção do 1º andar. Desci. Não ia ter choro dessa vez. Era a hora do jogo. Parei na portaria menor, perto do café e de câmeras de segurança. Bruno tava lá, a cara inchada, parecia não tomar banho há dias. Ele pulou da cadeira quando me viu. Ana, como você tá? A mãe se excedeu. Mas deixa isso no passado. Não o deixei completar a frase, disparei direto e sem usar anestesia. Bruno, o e-mail denúncia no compliance da minha empresa. Foi você. Ele engoliu a seco, arregalou os olhos. Que e-mail? Coloquei o celular virado para ele com a foto do e-mail da dona Regina. Denúncia anônima, exigindo auditoria de fraude para me demitir. Me explica como uma dona de casa que tenta cobrar aluguel em papel sulfite, sabe? O fluxo corporativo de compliance do setor financeiro onde eu trabalho. Ele ficou branco como giz. O olhar dele fugiu para as paredes e ele passou a mão pelo cabelo. Ana, a mãe passou dos limites. Eu não mandei ela fazer isso. Cortei, afiada como bisturi. Sim ou não, Bruno? Você sabia disso? O silêncio sepulcral de Bruno era a pior resposta de todas. Falei, mas para mim mesma, você deu os e-mails. Ele gaguejou. A mãe me perguntou um dia de como funcionava. Eu, sem pensar, citei nomes e cargos. Eu achei que ela ia mandar e-mail só xingando. Não exigindo auditoria. Puta que o pariu. Minha vida estava sendo colocada no ventilador só porque o filhinho da mamãe abriu o bico das diretorias da empresa para dar instrumento na mão da maluca. Encarei os olhos do meu ex-marido. Bruno, você deixou que tentassem destruir minha profissão para que eu cedesse? Bruno, acuado, disse. Se você tivesse baixado a guarda lá em casa, não teriam feito escândalo. Eu ia rir, mas estava perplexa. Ah, claro, a culpa de sofrer a extorsão é da vítima, claro. Aliás, ontem, o showzinho de se ajoelhar no lobby. Quem bateu a foto por baixo para postar no Zap e passar para Vitória? Foi a Vitória? Não, ela estava filmando o rosto. Tinha um terceiro
e você mandou vir junto pra me ferrar publicamente, não foi? Bruno travou, o rosto ficou roxo. Eu achei que as imagens fariam você passar vergonha e ceder. Eu só queria paz pra essa porra de casamento voltar ao normal. Aquilo foi um soco. Não era só a sogra má, era o esquema. E a engrenagem que deixava o esquema girar era ele. Apertei um botão do aplicativo de áudio do meu celular que eu já tinha deixado ativado no bolso da calça social. Muito bem, gravado. Ele pulou. Ana, você tá louca? Para com. Isso. Falei com voz mansa e calculista. Bruno, não é só divórcio, é um processo nas costas da sua mãe e da sua família. Acabou a palhaçada. Some daqui. Virei de costas e fui bater direto na catraca do escritório. Subi pro RH, assinei a petição de assédio, abri chamado com um corporativo interno para blindagem da minha imagem na companhia e saí limpa. No dia seguinte, juntei tudo com a Camila para entrar num juizado especial. Danos morais por difamação, separação e devolução dos 100 mil reais dos noivos, que foram para a cunhada, sem esquecer das provas da fraude de cobrança de hospedagem na cara de pau para pagar empréstimo em nome dela. Foi um tiro de bazuca jurídico. Naquela mesma semana, quando a poeira baixava, Bruno me mandou mensagem pedindo, pelo amor de Deus, para ir para o hospital sírio-libanês. A mãe tinha caído, fraturou o fêmur. Ele queria que eu fosse mostrar civilidade e bancar a visita, ou, quem sabe, de enfermeira, já que a Vitória alegou estar ocupada, lógico, gravando dancinha de TikTok e fugindo da confusão. Respondi seca. Bruno, quem contrata enfermeira paga por volta de uns 3 mil mensais em São Paulo. Metade do Pix, safado que ela cobrou. Usem o dinheiro do Pix. Desliguei o celular. Tem dias que dizer não é salvar a própria vida. Dali por diante foi uma avalanche na vara da família. A audiência de conciliação foi no Fórum de Santo Amaro. Dona Marta sentada na cadeira de rodas com cara de piedosa e Bruno do lado. A Vitória nem falava grosso mais. A Camila, minha advogada, apresentou a tese da apropriação indébita dos 100 mil dos presentes e do assédio corporativo provado com áudios e vídeos. A juíza arregalou os olhos com o contrato da Caixa e o bilhetinho dos 5 mil de contribuição da sogra. Bruno pediu para falar que ia tentar salvar a união e pagar de volta o dinheiro que emprestaram. A juíza foi incisiva e destruiu ele ali na hora. Falou que era crime e que o caso podia virar inquérito policial. Fim de linha, divórcio e ordem, para que devolvessem 100 mil reais mais indenização de danos morais por me humilhar na Faria Lima. Eu saí do fórum caminhando aliviada pela calçada da Avenida João Dias. Não era mais a nora frouxa. Dias depois, fiquei sabendo pelo boca a boca. Como não tinham renda compatível, sem o meu Pix de 5 mil, Dona Marta não pagou a Caixa. O apartamento foi a leilão por falta de pagamento. A Vitória teve a entrada do estúdio travada judicialmente por penhora, acabou a graça. E o pior, o cara que ia casar com a Vitória deu no pé porque a família dele odiou o vexame do processo criminal vindo aí. Bruno teve que trabalhar o triplo para poder cuidar da mãe idosa na periferia e tentar pagar meu processo. E eu continuei ralando na minha empresa. Peguei o que recebi judicialmente e aluguei uma lojinha perto da casa dos meus pais. Montei a confeitaria Paz. Numa tarde de garoa paulistana típica, quando eu tava servindo um cliente do outro lado do vidro da loja, vi na calçada molhada o Bruno com capa de chuva, velha, passando e parando para encarar a vitrine. Ficou um bom tempo olhando para mim. Ah, a justiça da vida tarda, mas nunca falha. E principalmente não aceita parcelamento por Pix.